Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Vamos ao livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vamos ao capítulo 20, versículo 1 em diante. E esta é a segunda mensagem. A primeira foi hoje pela manhã, que o pastor traz à igreja sobre o tema: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estamos falando e vamos continuar durante alguns cultos acerca do milênio, escatologia bíblica. Todos acharam? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. Então diz assim o texto sagrado: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. O versículo 4, João diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Sim, nós somos pessoas privilegiadas, meu Deus. O privilégio de sermos escolhidos do Senhor, de fazermos parte de um povo que o Senhor mesmo formou para o louvor da tua glória. Já te adoramos, já te louvamos, já te bendizemos, já ministramos adoração e louvor ao teu santo nome, Jesus. E agora queremos ouvir a tua voz, queremos alimentar o nosso espírito, queremos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento pleno da tua palavra. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala aos teus escolhidos, às tuas ovelhas. Usa-me como teu pastor, como aquele que o Senhor vocacionou para cuidar deste rebanho. Capacita-me, meu Deus, dá-me inspiração para que eu saiba explanar a tua palavra com verdade, e que o teu nome seja glorificado, meu Senhor, através de tudo aquilo que for proclamado deste altar. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Meus irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real,
Eu disse hoje pela manhã aqui na igreja, quando nós iniciamos esta série de mensagens, esta série de pensamentos sobre o milênio, sobre a escatologia, que este assunto que nós vamos abordar durante os próximos cultos da igreja é um assunto que tem gerado muita polêmica no seio do cristianismo. Gera-se muita polêmica, há muitos pontos de vista, muitas interpretações, sabe? Gera muita discórdia, porque quando se fala de milênio, quando se lê esse texto aqui da Bíblia, olha, existem muitos tipos de pensamento dentro da igreja. Há uma corrente dentro da igreja que crê que vai existir um milênio, literalmente, que Jesus vai voltar, que ele vai primeiro reinar durante 1000 anos nesta terra, que nesta sua segunda vinda haverá uma primeira ressurreição, a ressurreição dos mártires, que vão receber um corpo glorificado e que vão reinar junto com o Senhor nesta terra. Depois desse reinado de 1000 anos, então, dizem ele, haverá uma segunda ressurreição. Há uma outra corrente que diz que não, que na realidade o milênio vai ser um período de muita paz, de muita prosperidade que haverá nesta terra. Eles dizem que a igreja vai trabalhar com tanta intensidade, as pessoas vão se convertendo, o mundo vai se cristianizando e vai chegar um momento que quase toda a população da terra estará convertida ao cristianismo, e aí sim se seguirá um período longo de paz e de prosperidade. Muitos pontos de vista, muitos pensamentos. Agora, qual é a verdade da Bíblia? Qual é a verdade realmente que esse texto aqui está traduzindo, está transmitindo para a igreja? Como é que nós podemos chegar à verdade plena da palavra de Deus? Através das Escrituras Sagradas. Na Bíblia nós encontramos toda a verdade de Deus. A Bíblia já está interpretada. Se nós seguirmos o conselho de Paulo, de conferir coisas espirituais com espirituais, então nós vamos, sem dúvida nenhuma, chegarmos à verdade de Deus, à plenitude da verdade divina. Que é o que nós vamos fazer. Começamos hoje de manhã, vamos prosseguir nesse culto da noite, vamos continuar quarta-feira à noite, e tenho certeza absoluta que isto vai dar a você mais um crescimento espiritual na tua vida. Agora, eu disse também que em toda a Bíblia Sagrada, a única passagem que fala de uma maneira explícita de um reino de 1000 anos é esta aqui de Apocalipse 20. E foi baseado nesse texto aqui que surgiram essas várias escolas de interpretação bíblica. E cada uma delas tem uma interpretação pessoal, tem uma interpretação particular a respeito desse milênio aqui. Agora, a grande maioria do povo evangélico, a grande maioria do povo de Deus, eles têm absorvido a crença na existência de um milênio literal. A maioria do povo de Deus crê realmente que Jesus volta a segunda vez e ele vai estabelecer neste um reino durante o período de 1000 anos. Eles creem desta forma. A maioria do povo evangélico crê assim. Agora, o povo de Deus, eles têm crido desta forma. Por quê? Porque normalmente se ensina nas igrejas que estes acontecimentos que estão aqui narrados em Apocalipse 20, eles vão começar a se realizar após a segunda vinda de Cristo. Pastor, você diz assim, baseado em que, pastor, se ensina a igreja, se ensina ao povo de Deus que estes acontecimentos aqui vão se realizar após a segunda vinda de Cristo? Por quê? Porque o capítulo 19 de Apocalipse, do versículo 11 ao versículo 16, depois você lê isto com calma em casa, eu estou apenas fazendo uma citação para você depois estudar isto. Este capítulo 19, versículo 11 a 16, ele traz uma descrição da segunda vinda de Cristo. Então o que eles dizem assim? Eles, ora, se Apocalipse capítulo 19, se do versículo 11 ao 16, está descrevendo a visão que João teve da segunda vinda de Cristo, então ele diz, é óbvio que aquilo que está descrito no capítulo 20 é uma sequência cronológica do que foi descrito no capítulo 19. Ele diz, é absolutamente óbvio. Olha, se o capítulo 19 fala da segunda vinda, o capítulo 20 é a sequência do que vai ocorrer após a segunda vinda de Cristo. Só que isto é um erro. Quem maneja bem a palavra da verdade, meus irmãos, tem que ver, porque não pode fugir disso, que nem tudo aquilo que está descrito na Bíblia está numa ordem cronológica.
Por isso que Paulo recomendou a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como servo que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Por exemplo, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 11, volte um pouquinho atrás. Apocalipse 11, versículo 15 em diante. Preste atenção nisto, viu? Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, aqui está falando de quê? Do julgamento dos mortos. Aqui está falando da entrega que o Senhor vai fazer do galardão aos seus servos, aos profetas e a todos os que temem o nome do Senhor. E aqui está falando que chegou o momento nesta hora aqui de Deus destruir os ímpios. É isso que está falando. Agora, veja por favor o que vem na sequência. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha só. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, aqui no capítulo 12, nós temos uma descrição de quê? Do nascimento do Filho de Deus. Então, pode-se ver claramente, meus irmãos, que os fatos que estão narrados aqui no capítulo 12 não é em absoluto uma sequência cronológica daquilo que João narrou no versículo 11. Ou será que o Filho de Deus vai nascer depois que o Filho de Deus voltar para dar galardão aos servos, aos profetas, aos santos e destruir os ímpios? Não está na ordem cronológica. Então, eu quero dizer para você que aquilo que está descrito no capítulo 20 de Apocalipse não é uma sequência cronológica do que está descrito no capítulo 19, da mesma forma que aquilo que está descrito aqui no capítulo 12 não é uma sequência cronológica daquilo que João está narrando no capítulo 11. Você está percebendo isto? Então, a verdade é que este reino de 1000 anos que João descreve, que João narra, que João cita em Apocalipse 20, versículo 4 a 6, ele acontece, meus irmãos, antes da segunda vinda de Cristo. Nós vimos aqui pela manhã, Pedro disse, nós devemos nos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, este reino de 1000 anos, ele compreende o período que vai desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. É a era da igreja, é a era que nós estamos vivendo. Só que, depois desta era da igreja, é que Cristo volta pela segunda vez, e aí sim ele vai realizar o dia do juízo final. Este dia do julgamento final, nós acabamos de ver ainda há pouco aqui, quando lemos aqui Apocalipse 11. Aqui está a descrição do dia do juízo final. Mas essa descrição do juízo final também está aqui no capítulo 20, versículo 11 em diante. Depois você lê aí, vá lá no capítulo 20.
Depois você lê, do versículo 11 até o versículo 15, traz a mesma narrativa lá do capítulo 11. Então, é importante nós atentarmos, meus irmãos, para o fato de que, não apenas no livro de Apocalipse, mas também em qualquer outra passagem da Bíblia, qualquer outra passagem do Novo Testamento, principalmente, atente por favor para isso, esse dia do juízo final está sempre ligado a quê? A segunda vinda de Cristo. Sempre que a Bíblia fala do dia do juízo final, ela liga isto aqui à segunda vinda de Cristo. Vamos ver se é verdade isto. Olha só, Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mateus, vamos agora ao livro de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Diz assim o texto: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 25. Adianta um pouquinho à frente. Vamos ao capítulo 25 agora. Mateus 25, versículo 31 e 32. Diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 2 Tessalonicenses, vamos agora para as epístolas de Paulo, capítulo 1, versículo 7, página 322, se você tem Bíblia, dessa que o pastor usa no altar da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado dos seus santos, e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja, diante de tudo isto aqui que já foi exposto, irmãos, fica absolutamente claro, fica absolutamente óbvio, que esse reinado de 1000 anos, que está aqui descrito em Apocalipse 20, ele tem que ocorrer antes e não depois da segunda vinda de Cristo. Você está compreendendo isso? Você está acompanhando o raciocínio? Tem que ocorrer antes. Agora volte lá em Apocalipse 20. Nunca depois da segunda vinda. Apocalipse 20, versículo 4. Eu disse que esse texto se divide em duas partes, né? A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 3, que nós vimos hoje de manhã, né? Nós vimos quando que esta visão que João teve se cumpriu, que foi quando Deus se fez carne, foi quando Jesus se manifestou ao mundo, foi quando ele amarrou o valente, quando ele destruiu o diabo, né? Nós falamos sobre tudo isso aqui pela manhã. Se você não veio pela manhã, adquira depois a fita, para você ter um pensamento completo acerca do assunto. E a segunda parte, que vai do capítulo, do versículo 4 em diante, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000
Então veja, aqueles que creem que Cristo vai voltar e que vai reinar durante 1000 anos aqui na terra, eles conseguem ver nesse texto aqui o ensinamento de que haverá 2 ressurreições físicas. Eles conseguem enxergar isso. A primeira ressurreição, ele diz, não, olha, a primeira ressurreição é esta que João está se referindo aqui no versículo 4, e que vão participar dela apenas os mártires, apenas aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então eles vão ressuscitar, eles vão receber um corpo glorificado, eles virão com Jesus na sua segunda vinda, e eles vão reinar junto com o Senhor durante 1000 anos aqui na terra. E eles dizem que depois desse pseudo reinado de 1000 anos, aí sim haverá a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, ele diz, é a ressurreição dos filhos de Deus que não tomaram parte na primeira ressurreição. E aí a coisa já complica. Porque o texto diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, a morte eterna, não tem autoridade. Quer dizer então que quem não participou da primeira ressurreição, a segunda morte pode ter autoridade sobre ele, pode perder a salvação, pode ser lançado no inferno. Isto contraria completamente a verdade da Bíblia, vai de encontro à verdade sagrada. E por isso eu digo, quando começa a se interpretar a Bíblia sem ter o discernimento espiritual, quando começa a se fazer uma interpretação literal de alguns textos da Bíblia, olha, os problemas começam a surgir. Aqui começam os problemas desse tipo de interpretação do texto bíblico. Começa uma série de problemas. Em primeiro lugar, olha, não se encontra na Bíblia Sagrada, não se encontra em nenhum escrito judaico, não se encontra em qualquer livro sagrado, qualquer tipo de ensinamento sobre a existência de 2 ressurreições dentre os mortos. Não se encontra isso na Bíblia. Não tem nenhum lugar do texto bíblico. Você vê, Jesus nunca falou sobre isso, nenhum dos antigos profetas nunca ensinou sobre isso, nenhum dos apóstolos nunca ensinou sobre isso. Nunca. Então já começou o problema aqui. Em segundo lugar, irmãos, imaginar que Jesus vai voltar a segunda vez, vai reinar nesta terra durante 1000 anos, com 2 tipos de pessoas totalmente diferentes, cria uma situação simplesmente absurda. Por quê? Porque eles imaginam que Cristo vai estar reinando neste mundo, e o cenário que Cristo vai reinar nesta terra misturam 2 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, os mártires, aqueles que segundo eles ressuscitam num corpo glorificado, participam de uma primeira ressurreição. Esses vêm e esses vão reinar com Cristo durante 1000. Olha só, então vai habitar na terra os mártires, filhos de Deus, que participam da primeira ressurreição. Em segundo lugar, quais são as outras pessoas que participam desse cenário, desse reinado de 1000 anos? Os mortais comuns, que ainda vão estar neste mundo num corpo de carne. Imagine o absurdo disso aí. Imagine o cenário que seria esse reinado de 1000 anos. Olha, meus irmãos, esta mistura de pessoas mortais com pessoas imortais, esta mistura do que é terreno com aquilo que é celestial, daquilo que está glorificado com aquilo que não está glorificado, é simplesmente uma aberração. Não tem respaldo bíblico. Na verdade, esse tipo de ensinamento, irmãos, isso não passa de uma tremenda heresia, porque você não encontra respaldo bíblico para esse tipo de pensamento em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Isso é absolutamente impossível. Eu quero te mostrar 2 exemplos que vão ajudar você a compreender que é absolutamente impossível que as coisas aconteçam da maneira que tem sido ensinada na grande maioria das igrejas. Vou mostrar para você isto. Primeiro exemplo, Atos dos Apóstolos. Vamos ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 em diante. Saulo, não vamos ler a partir do 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Olha só. Quando Jesus glorificado apareceu a Saulo aqui no caminho de Damasco, irmãos, o brilho da glória de Deus foi tão tremendo que Saulo ficou cego e Saulo caiu do cavalo. Olha, o brilho da glória de Deus, uma luz violenta, a glória de Deus brilhou, a glória de Deus resplandeceu, o homem ficou completamente cego e caiu do cavalo. Segundo exemplo, livro de Apocalipse. Quando João teve a visão de Jesus glorificado também. Olha, e foi numa visão, viu? Apocalipse capítulo 1, versículo 9 em diante. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Você vê que essa coisa de você ser perseguido, essa coisa de você sofrer por causa da palavra de Deus vem desde muito tempo, né? Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então olha só, quando João teve a visão de Jesus glorificado, ele disse assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Agora eu pergunto, irmãos, se a glória de Deus foi tão tremenda, foi tão maravilhosa, foi tão violenta, que Paulo ficou cego, Paulo caiu do cavalo, João, quando viu, caiu aos seus pés como morto, como é que homens mortais, como é que homens vivendo ainda num corpo de pecado poderão ficar de pé diante de Deus? Alguém poderia me dar uma explicação para isto aqui? E tem mais. Por que razão, meus irmãos, os filhos de Deus vão precisar ressuscitar num corpo glorificado, os mártires, como eles dizem aqui, para viverem no mundo que ainda não foi glorificado, para viver ainda predomina, no mundo que ainda geme pela maldição do pecado? Olha, isso não tem sentido. Isto é uma aberração. Isso contraria toda a verdade sagrada, toda a verdade da Bíblia. Por que contraria? Veja só, 1 aos Coríntios,
capítulo 15. João, me dá só um pouquinho mais de retorno, um pouquinho só de volume. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Olha o que é que diz aqui. Palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, página 275. Paulo diz, nem possível, não pode, é absolutamente impossível. Olha, meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Olha, essa história, essa doutrina, este ensinamento de querer trazer Cristo, de querer trazer o seu povo ressuscitado num corpo glorificado, para viver num ambiente completamente pecaminoso, olha, é o equivalente a você querer introduzir o pecado nos céus. É impossível. Absolutamente impossível. Eu quero fazer uma outra pergunta. Por que razão o Senhor Jesus glorificado precisaria voltar a esta terra para governar, com cetro de ferro, com vara de ferro, e ainda ter que suportar a oposição dos homens ímpios, dos homens pecadores, à sua soberania? Por que razão precisaria isso? Será que isto não já ocorreu de uma forma completa durante o ministério terreno de Jesus? Ou será que Jesus vai precisar passar por tudo isso outra vez? Ora, isso é uma barbaridade. Não, meus irmãos. Olha, o que a Bíblia anuncia é Jesus voltando na plenitude da sua glória. Jesus voltando glorificado, mas voltando para reinar com o seu povo, para reinar com aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Só que ele vai voltar para reinar, mas não neste mundo. Ele vai para voltar no mundo novo. Ele vai voltar para reinar no mundo de uma perfeição absolutamente limitada. Amém? É para dar um amém mesmo. Vamos conferir isso em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 em diante. Olha só o que é que João diz aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Ele está vendo a igreja descer dos céus, os santos de Deus, aqueles que morreram, ressuscitaram num corpo glorificado, e aqueles que ainda estavam vivos na hora da segunda vinda de Jesus, e que Paulo diz, nós, o que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos, e seremos elevados aos ares para o seu encontro nos ares, o seu encontro nos céus. Mas vai ao encontro dele nos céus, não para voltar para os céus, para retornar com ele para a terra, para reinar com Deus neste mundo por toda a eternidade. Amém? Vi novo céu e nova terra, Versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, quem é vencedor, diga amém. Nós somos muito vencedores, meus irmãos. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então toda esta raça aqui, os covardes, os incrédulos, toda a descendência da serpente, já terá sido lançada onde? No lago que arde com fogo
e enxofre. Aí sim, Jesus volta com todo o seu povo, com todos os seus eleitos, com todas as suas ovelhas, todos num corpo glorificado, e vão reinar com Deus para sempre, por toda a eternidade. Então não existe esta coisa de Jesus voltar a segunda vez e reinar durante 1000 anos nesta terra. A verdade é que Jesus já está reinando. Ele já está reinando. Só que este reino de Deus, nesta sua fase intermediária, é a preparação, meus irmãos, para o estabelecimento do reino eterno de Deus. Haverá um momento quando Jesus volta, que aí vai se estabelecer o reino eterno de Deus, o seu povo nesta terra, aí por toda a eternidade. Amém? Pastor, alguém pode dizer, o irmão pode mostrar na Bíblia que o reino de Deus já está estabelecido nesta terra? O irmão acabou de dizer que já está em andamento, mas que nessa fase agora é uma preparação para o estabelecimento do reino eterno. Posso, claro que eu posso. Aqui na igreja tudo é mostrado na Bíblia, né? Vamos para Mateus. Vamos ao livro de Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Deixa eu mostrar algumas passagens bíblicas rapidamente. Mateus capítulo 12, versículo 28. Jesus disse assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É chegado ou não é chegado? Há 2000 anos atrás, hein? Ok? Livro de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 10. Marcando na sua Bíblia essas preciosidades, viu? Marcos capítulo 10, versículo 15. O Senhor diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha, ele estava falando isso há 2000 anos atrás. Quem não recebeu o reino como uma criança, de maneira nenhuma vai entrar nesse reino, viu? Há 2000 anos atrás. Mais uma passagem, Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Posso ler? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Olha, tudo isso Jesus falando há 2000 anos atrás. Agora, veja o que Paulo diz quando ele escreveu a sua epístola aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1:13. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós estamos aonde? Diga forte: no reino do Filho do seu amor. Aleluia. Já estamos no reino de Deus. Só que esse período agora, até a segunda vinda de Cristo, é uma preparação para que esse reino seja estabelecido de uma forma eterna para sempre, onde somente reinarão Deus e o seu povo. Então, todas essas passagens bíblicas aqui, elas mostram o quê? Que o reino de Deus já estava presente, irmãos, durante o ministério terreno de Jesus. Não é isso que está mostrando, não é? Quando Jesus vier, olha, não será para reinar durante 1000 anos. Não será para combater os seus inimigos. Não, porque até o momento de Jesus voltar, olha, todos os inimigos dele já terão sido derrotados. Todos. Até o momento mesmo dele voltar, até o diabo já terá sido lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. 1 Coríntios, veja isso. Essa história de que ele vai voltar e vai combater ainda os seus inimigos e vai dar uma chance para que os homens se convertam,
Isso é conversa para boi dormir. Isso é para enganar quem não conhece a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 em diante. Paulo diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Olha só, quando é que o fim vem? Quando é que Cristo volta? Quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Versículo 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo disse, olha, convém que ele reine. Olha, convém que ele reine agora. Convém que ele reine nos dias de hoje. Convém que ele reine durante esta era da igreja. E ele tem que reinar até o dia do julgamento final, quando o último inimigo, que é a morte, será destruído. É isso que está na Bíblia. Pastor, quer dizer então, pastor Carlos Magno, que Jesus, ele está sentado no trono da sua glória, aguardando, né, enquanto ele reina durante esse período, que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O irmão está dizendo que Jesus está reinando, sentado num trono de glória, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Irmãos, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos ver isto. Hebreus capítulo 10. Ah, pastor, eu sempre ouvi que ele ia voltar, ia combater os inimigos dele, que ele vinha com cetro de ferro, durante 1000 anos ele ia reinar, no final de 1000 anos ele fazia isso, fazia aquilo. Não, ele já está reinando e ele está aguardando que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Aí ele volta. Vamos ver, Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Veja o que diz a palavra. Isso não é um pensamento particular do pastor Carlos. Isso não é a visão particular da igreja Cristo é Vida. Porque às vezes assim, não, é que a igreja tal tem um tipo de pensamento, a outra lá pensa de maneira diferente, aquela ali interpreta de uma forma, aquela outra interpreta de outra. Irmãos, a Bíblia já está interpretada. As Escrituras interpretam as Escrituras. Amém? Vamos ver. Versículo 12, eu falei, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, olha, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. A partir do momento que Jesus subiu aos céus, a partir do momento que ele assumiu a plenitude de poder e glória, a Bíblia diz, ele agora está aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Somente quando isto aqui se cumprir, e já está se cumprindo ao longo desta era da igreja, quando houver o ressoar da última trombeta, quando o diabo e os seus anjos forem lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre, então haverá novo céu, haverá nova terra, Jesus volta, os filhos dele serão ressuscitados num corpo glorificado. Quem ainda estiver vivo nesta hora, no abrir e fechar de olhos, será transformado, recebe também um corpo de glória, sabe? E todos nós reinaremos para sempre com o Senhor nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Na realidade, será o retorno ao paraíso de Deus. Aquilo que era o propósito de Deus no início, quando ele colocou Adão e Eva para dominar sobre toda a sua criação. Se lembra disso? E que o diabo foi lá e causou o problema que causou, sabe?
Tudo isto vai voltar outra vez. Só que agora, sem diabo, sem demônio, sem nada. Aquele paraíso maravilhoso. Por isso que Apocalipse diz, haverá novo céu, haverá nova terra. Já não haverá choro, já não haverá lágrima. A morte não mais existirá. Olha, todos vão reinar para sempre com o Senhor por toda a eternidade. A volta ao paraíso de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a verdade da Bíblia. Que eu estou mostrando para você, conferindo coisas espirituais com espirituais. Pastor, como é que nós entendemos, pastor, essa questão aí das duas ressurreições? João disse, esta é a primeira ressurreição. Como é que é isso? Como é que a gente compreende isto? Você vai compreender isto quarta-feira. Quarta-feira à noite, nós vamos falar sobre isto aqui no nosso culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja. Oh, em nome de Jesus, para a glória de Deus, glorifica a Deus com palmas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Deus eterno. Aleluia. Oh, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Nós te damos graças, meu Deus, porque o teu Espírito, ele tem nos dado, Senhor, entendimento. Ele tem nos capacitado a discernir a tua palavra espiritualmente. Não segundo a letra, porque a letra mata. O teu Espírito, ele tem nos possibilitado manejar bem a palavra da verdade. Conhecermos em profundidade a palavra revelada de Deus, para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Porque quantos anos, meu Deus, nós passamos enganados, quantos anos nós passamos crendo em fábulas, crendo em ensinos de demônios, em doutrinas heréticas. Mas hoje, Senhor, nós cremos na palavra da verdade. Não mais em fábulas, não mais em doutrinas de homens, não mais em ensinos de demônios, mas na palavra que é conferida com coisas espirituais. Isso faz com que nós tenhamos a nossa vida edificada sobre um alicerce sólido, sobre um alicerce de ouro, de prata e de pedras preciosas. Em nome de Jesus, em nome do Senhor.